Já era hora da gente poder parar de especular, imaginar, estudar times pregressos para tentar projetar o que seria o Flamengo de Vitor Pereira. Agora temos algo factual, podemos falar sobre como é o Flamengo de Vitor Pereira, ou ao menos de quais as primeiras impressões que passam esse Flamengo de Vitor Pereira. E essas impressões, os estudos que a gente fez antes vão ajudar a gente a confirmar essas impressões. E vocês vão ver aqui nesse vídeo como esse Flamengo do Vitor Pereira parece demais ao Porto, treinado por ele também. E era uma das apostas, né, que eu fazia na época aí que fizemos a análise e o estudo sobre o Vitor Pereira. Inclusive, vou deixar aqui em cima, se você quiser ver aí de novo ou ainda não viu, a análise da carreira do Vitor Pereira, praticamente uma biografia tática dele, dos trabalhos táticos dele. Você clica aí no banner e assiste. Vamos falar sobre as primeiras impressões desse Flamengo. Então, o Flamengo foi a campo com esse 4-3-3 fechado, 4-4-2, tem gente que chamou, 4-1-3-2, 4-1-4-1. Gente, eu não vou me arriscar com nenhum número, porque não é simples essa resposta, tá? Fato é que, na minha opinião, é um 4-4-2 fechado, tá? Que a gente vai ver que em organização ofensiva vai mudar. O fato é que Arrascaeta e Gabriel, eles têm, na maior parte do tempo, posições simétricas entre si. Enquanto o Pedro, ele é sim um centroavante solitário que ganha a companhia de um dos dois em infiltrações e trocas de posição. O Gabriel e o Arrascaeta, nenhum dos dois é ponta. E defensivamente eles têm trabalhos diferentes, mas em organização ofensiva a gente vai ver várias vezes um ocupando o mesmo espaço que o outro do outro lado do campo, e dependendo de onde a bola está, o outro se projeta na área junto ao Pedro ou se projeta à frente da área para fazer a ligação entre meio de campo e ataque. A profundidade é dada pelos laterais, mas é um time que fica muito em último terço, e a gente vai mostrar isso aí. Bom, vamos lembrar como foi o Porto, né? De novo, o Porto jogava exatamente assim, com o Silvestre Varela, que não era um velocista também, que não ficava aberto a maior parte do tempo, e o Rames Rodrigues, que é um meia, assim como o Arrascaeta. Atrás do Jackson Martins, que é um centroavante mais pesado, que sabe fazer pivô, receber bola de costas, exatamente como o Pedro. No meio de campo, um primeiro volante mais característico, o brasileiro Fernando, atrás de dois médios, né? Dois jogadores que não são nem volantes e nem meias de ligação. Muito parecidos com Gerson e Everton Ribeiro, João Moutinho e Lúcio Gonzalez, dois craques também. E aí os dois laterais, que nem eram ofensivos demais. Tá? Então, é um time tanto característica de atleta, de certa forma parecido, foi um trabalho multicampeão do Porto, e a gente vai abordar aqui o Flamengo. Né? Então, o Flamengo saiu jogando de diferentes maneiras. Essa aqui é uma das formas que o Flamengo saiu jogando. Nem sempre ele saiu jogando com o Thiago Maia ou o Gerson baixando entre os zagueiros. Durante alguns momentos do jogo, especialmente no início, quando ele queria atrair a Portuguesa para abrir o placar, por exemplo, ele utilizava essa saída com 4 homens, dando amplitude máxima embaixo, né, para tentar deixar a ação dos jogadores um pouco mais livre em cima. E aí, e também especialmente para atrair jogadores aqui, para marcar e abrir espaços por dentro. E aí, o Varela e o Ayrton ficavam mais junto com o Davi e o Fabrício e gerava uma certa falta de simetria aqui no meio. Então a gente tinha o Gerson baixando aqui, mas não baixando ao lado do Thiago Maia. O Thiago Maia sendo o único homem aqui e o Gerson continuando segurando ali uma certa marcação, mais num bloco mais avançado. E o Gabriel mais avançado pelo outro lado, com o Everton dando amplitude ali em organização ofensiva. O Arrascaeta fazendo pelo outro lado. Vocês querem um exemplo? Eu não vou nem botar o Flamengo na tela, tá? Vou botar o Porto. Veja como a mesma assimetria é identificada. Vou provar para vocês como eu não forjei a imagem depois de falar do mapa. Se vocês clicarem naquele vídeo que eu mostrei, vocês vão ver essa mesma imagem, né? Fiquei até impressionado quando eu vi, porque eu queria entender se essa assimetria era um problema do sistema ou se ela era
conceitual, tá? E ela é conceitual. O que eu imagino é que, basicamente, quando esse jogador aqui, no caso o Fernando ou o Thiago Maia, precisar de ajuda, um dos dois baixa, só que eles ficam no meio do caminho para não trazer esse marcador com eles. E aí, por isso, acontece essa certa assimetria. Um dos lados está sempre mais avançado do que o outro nesse caso. E aí a gente vê o time com 5 homens ali construindo a primeira fase e 5 homens já atacando a última linha para gerar aqui amplitude máxima e abrir o meio de campo do adversário para gerar muito passe por dentro. O segundo gol nasce assim, não passe por dentro do Gerson para o Pedro. E aí, uma outra forma de sair jogando foi a saída de 3. A saída de 3 é quando você quer impor ao adversário um jogo de último terço, quando você quer impor ao adversário que ele corra para dentro da própria meta. Tá? Então vamos lá, a saída com 4 homens sustentada é quando você quer atrair o adversário para entrar por dentro e ter espaço para poder sair em um ataque mais rápido. A saída com 3 é quando você quer jogar o adversário para dentro do próprio gol, com imposição técnica, tática, física, imposição em cima do adversário. E o Flamengo acabou utilizando bastante também essa alternativa, especialmente depois que abriu o placar, o que indica que o time abriu o placar e continuou querendo buscar aí mais gols, né? E aí, o Thiago Maia ou o Gerson baixava, e o que não baixava ficava aqui na frente dessa saída. De novo, desse lado, dessa vez, do outro lado. O Varela, os dois laterais davam a amplitude, Arrascaeta e Gabigol mais na deles, mais centralizados, mais por dentro, né? E não tão abertos. E aí, o Everton Ribeiro ficando no meio do caminho. De novo, uma assimetria. Caso o Gerson precisasse, ele baixava. Caso não, ele está aqui segurando o marcador. É claro que Everton, Gabriel e Varela mudaram muito de posição. Muitas vezes de posição. O Gabriel tem essa característica de baixar bastante, de abrir bastante o jogo. Ele precisa disso para fazer o jogo dele. E ele acabou fazendo. E o Varela era o fiel da balança nessas trocas de posição. Inclusive, por exemplo, o Ayrton Lucas deu a impressão de atacar muito mais do que o Varela. Gente, isso é muito porque no lado esquerdo, o Arrascaeta não compete por esse espaço. Do lado direito, Everton e Gabriel competem por esse espaço. Isso é ruim? Não. Isso é bom, porque você tem alternância de atletas e manobra maior na marcação. E isso, gente, é jogo de posição. Não interessa quem ocupa a posição precisa ser ocupada. E é isso que acontece, tá? Desculpa ter contado esse segredo aí. Não contem para ninguém que o Flamengo sim está praticando o jogo de posição. De novo, como já praticou várias vezes na sua história recente com título. E aí, vou mostrar outra imagem para vocês. Olha aqui como essa mesma assimetria aparecia no Porto, na saída aqui com o volante baixando entre os zagueiros, na tal da saída lavolpiana, né, que foi popularizada pelo Ricardo Lavolpe, treinador do México, da Copa de 2010, que foi eliminado pela Argentina. Aqui o Fernando, volante, assim como o Thiago Maia, à frente da linha de 3, e aqui, ó, vejam como o João Moutinho baixa, mas o Lúcio Gonzalez está mais avançado. Né? Então, a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Um baixa e o outro está mais avançado. Então, isso é muito, muito comum, tá? E acontece isso propositalmente, inclusive, pela forma como o time ataca. No fim do dia, qual que é a ideia desse time? Chegar em último terço. E quando chega em último terço, qual que é o ideal, tá? Para esse sistema, pelo menos o que foi apresentado em primeiro tempo até as substituições acontecerem. Os laterais executam a amplitude, né? Em último terço, a ideia é que eles executem. É claro que, como eu falei, pelo lado direito especialmente, tem muita competição por essa posição aqui. Então, eventualmente, o Varela não vai estar ocupando essa função, vai estar ocupando essa, ou vai estar ocupando essa. E o Everton vai estar ocupando essa, ou o Everton vai estar ocupando essa, o Gabriel, respectivamente. Tá? Então, os dois jogadores, eles acabam fazendo essa amplitude. O Arrascaeta e o Gabriel, como eu falei, ofensivamente eles têm função simétrica e eles fazem aqui esse cara que é o segundo atacante, um meia de ligação que fica atrás do Pedro, lógico que pode trocar de posição também com o Pedro, isso acontece. Everton Ribeiro, Gerson e Thiago Maia ocupam as diagonais de cobertura. Tá? O que acontece?
O Gerson o Gerson está aqui entre Ayrton Lucas e Arrascaeta. A ideia é que, caso a bola esteja com um deles e um deles perca a bola, ele está equidistante, ele está na mesma distância entre os dois para que ele possa pressionar alto e fazer uma marcação agressiva. O Vitor Pereira faz muita questão que essa marcação seja agressiva. A mesma coisa acontece entre Everton Ribeiro, Gabriel e Varela. Tá? Então, essa pressão, essa pressão pós-perda precisa acontecer. E ela é uma pressão também ativa, não só reativa. E o Thiago Maia, esse mesmo papel entre Gabriel e Arrascaeta. O Arrascaeta faz esse papel entre Ayrton Lucas e Pedro. E, até completar aqui o Gerson, e o Gabriel faz esse papel entre Pedro e Varela. Deu para entender? Então, a ideia é manter o time atacar com uma amplitude, viajando junto, para estar mais preparado para perder a bola e continuar pressionando o adversário. No intervalo, enquanto isso acontece, você pode fazer trocas de posição, você pode fazer associações por dentro, pode fazer aproximações em último terço, você pode fazer milhões de coisas. Mas a ideia dessa transição, dessa organização ofensiva, é se manter no ataque e não perder essa bola, tá? Aqui eu vou mostrar imagens do Porto. Mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Aqui, ó, vejo como os 5 estão estabelecidos e aqui tem uma diagonal de cobertura, outra diagonal de cobertura. Aqui, lógico que a bola está aqui, então não dá para ver tão claramente. Mas aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa, tá? É um time que se preparava da mesma forma para atacar, como várias equipes do futebol mundial se preparam atualmente, a grande maioria até tem jogado dessa forma. Tá? O Flamengo está jogando alinhado com o que se joga de moderno aí no futebol mundial. Defensivamente, e aí a gente quase não tinha... Quase que eu esqueço de falar disso, né? Não ia esquecer porque estava na apresentação aqui. O Arrascaeta, né, gente? O Arrascaeta, ele jogou a maior parte da carreira dele no Flamengo com obrigações defensivas pelo lado esquerdo, sendo um meia esquerdo ou esquerda. Essa ideia de que o Arrascaeta não pode fazer marcação na segunda linha é uma viagem maluca, porque o Dorival executou isso, o Paulo Souza executou assim também, por preferências deles, personalíssimas, e isso foi tomado como verdade. E essa verdade, pelo jeito, caiu por terra com o Vitor Pereira. Então o Arrascaeta ele tem uma obrigação, sim, defensiva, sim, de marcar na segunda linha de 4, e é assim que ele joga bem, foi assim que ele jogou na Copa do Mundo. Então, ofensivamente, você vai ver ele por dentro, até pela direita, eventualmente, vai poder trocar as caixinhas, etc. Mas ele é um cara que vai partir sempre da esquerda para o resto do campo, tá? Assim fica mais organizado, melhor definido, e ele é bom assim, tá? O jogador que joga assim há muito tempo. Um outro detalhe é que o time marca, né, com essas duas linhas de 4, mas, eventualmente, quando o adversário coloca mais gente aqui, o Flamengo se sente com sobras aqui, especialmente por dentro, um desses dois volantes pode saltar. Então, a gente viu várias vezes o Maia partindo entre Pedro e Gabriel, ou o Gerson saindo entre Pedro e Gabriel para tentar forçar erros de passe na saída do adversário. Então, quando tinha espaço aqui dentro, um dos dois tinha autorização de saltar. Everton e Arrascaeta não têm essa autorização, ou pelo menos não identifiquei essa autorização no sistema, especialmente, exatamente porque ele quer ter essa dobra nos corredores laterais. O Flamengo abriu mão dela no último ano, mas no contexto competitivo é difícil imaginar que dá para ganhar sem isso. Aí eu vou botar o time do segundo tempo, o time que termina o jogo, com uma outra formação completamente diferente. Tá? O time que termina o jogo joga num 4-2-3-1 com o Vidal de meia. Muito se fala sobre um meia para o lugar do Arrascaeta e tal. Não é bem o lugar do Arrascaeta, mas não no time titular, né? Mas o Vidal foi aproveitado como um meia à frente dos dois volantes e o jogador mais próximo ao centroavante. Então, quando ele entrou e jogou dessa forma, o Cebolinha entrou no lugar do Arrascaeta, e aí sim, o Flamengo fez um jogo de mais ponta mesmo. Esses laterais pararam de ser uma presença tão incisiva por fora e passaram a atacar até mais por dentro. E aí gera a dúvida gera aquele passe magistral do Gabriel para o Mateuzinho, que sim, estava na linha de fundo. O Mateuzinho tem uma ótima qualidade quando chega na linha de fundo, ele levanta a cabeça, ele nunca toca para o vazio, ele sempre tem uma intenção de acertar
um companheiro que ele mapeia com antecedência, então ele é um cara de muita qualidade para esse tipo de sistema. E tomara que o Vitor Pereira consiga recuperar o futebol do Mateuzinho. E jogou com 2 volantes alinhados, tá? Defensivamente, foi uma formação mais segura. Acabou jogando com 4-1-4-1. E aí o time que esperou um pouco mais, né? Mas também que tinha mais capacidade de pressionar alto com essa galera toda. E um time acaba que ficava mais compacto. Por quê? Não sei se mais compacto, mas dá maior sensação de compactação. Porque esse volante solteiro aqui entre as duas linhas, ele acaba maquiando bastante falta de compactação no time. Porque dificilmente ele está numa individual com alguém, geralmente está mais protegido. E aí ele pode varrer, né? Esse entre linhas aqui, né? Do time, do próprio time no seu sistema defensivo. Então, gente, é basicamente isso, tá? O Flamengo teve um ótimo início. O adversário tinha um nível risível, um adversário muito, muito fraco, e isso precisa ser considerado, mas para avaliar uma organização ofensiva, organizações de um time, padrões de um time, a gente pode avaliar contra absolutamente qualquer um dos adversários, e isso é uma avaliação estrutural, não é uma avaliação qualitativa. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo está jogando muito, eu estou dizendo para vocês como o Flamengo está jogando. Vamos ver se vai jogar muito daqui para frente, tá bom? Muito, muito obrigado. Deixa o teu like, nem pedi, né, cara? Deixa o like e se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus, tá bom? Falou.